Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje vamos finalmente chegar a um segmento, por assim dizer, de episódios, porque eu não consigo fazer isto num só, obviamente, porque vamos falar de um dos nomes mais imponentes da filosofia, se não o mais, cujas obras estão devidamente imortalizadas e são um pesado legado para a posterioridade filosófica que se seguiu, mas também são absolutamente maravilhosas no que toca a preponderância e no que toca à lucidez, apesar de ser um bocado difícil naturalmente ter uma experiência imersiva na leitura das respectivas obras e dos respectivos livros deste autor, mas este é sem dúvida alguma o nome maior. E eu lembro perfeitamente quando eu estava a iniciar esta aventura, não é? Que já conta com uns consideráveis meses de trabalho, que sabia sempre, quando eu chegar ao Kant, quando eu chegar, isto vai ser difícil, como é que eu vou explicar tanta coisa que ele fez, como é que eu vou conseguir sintetizar aquilo. Eu lembro que eu já estava com alguma espécie de receio, ou com alguma espécie de ansiedade, só por saber que eventualmente, ao longo desta cronologia toda, eu iria ter que tentar sintetizar o Immanuel Kant. Ou seja, já na altura estava-se obviamente pré-ocupado, né? Estava com essas preocupações todas relativamente fundamentadas, não é? Porque o Kant é sem dúvida é o GOAT. É o GOAT, greatest of all time, não é? Só para utilizar esta expressão que ainda está minimamente popularizada no nosso imaginário por causa até muito associado ao vocabulário desportivo, não é? Questiona-se sempre quem é que será o GOAT das respectivas modalidades e provavelmente o Kant é o GOAT da filosofia. E e é difícil dizer isto naturalmente, porque muitos filósofos foram tremendamente preponderantes e nós aqui já só estamos quase a fazer o levantamento das grandes genialidades. Muitos mais nomes poderiam ser citados por causa das suas respectivas contribuições e daquilo que eles nos conseguiram dar, mas obviamente acho que não choca, ou pelo menos não estou a ferir suscetibilidades quando coloco o Kant neste nível. O Kant está provavelmente num nível quase socrático. Ele está até, e eu lembro perfeitamente de eu já ter feito de ter preambulado nesta forma expectante quando fiz o episódio de Descartes, que também era um episódio igualmente desafiante, e eu tentei sintetizar a ideia do racionalismo e da dúvida exacerbada e das ideias inatas de uma forma obviamente caricaturada, não é? Como acabo sempre por se fazer nestes episódios, porque quero tentar sintetizar ao máximo e incluir tudo num, mas lembro já ter preambulado com essas precauções, não é? Afirmando que ele efetivamente era um nome de uma transformação paradigmática, mas este é sem dúvida alguma até o próprio o fundador, por assim dizer, da filosofia alemã e da modernidade filosófica alemã, e também porque coincide neste momento de iluminismo, neste momento que nós também, nesta conjuntura temporal que nós estamos a falar, e é assim até que nós vamos iniciar este episódio de certa forma, porque nós também, apesar de tudo, no episódio anterior nós falámos de uma personalidade que também foi absolutamente transformadora e revolucionária no paradigma filosófico, ou pelo menos no paradigma metafísico e mesmo ético, que foi o David Hume, o filósofo escocês, que à semelhança do outro paradigmático, aliás, do seu pragmático amigo na filosofia económica ou financeira, Adam Smith, acabou por ter esta vontade, não é, de reconstruir, destruir e posteriormente reconstruir o edifício filosófico e fazer argumentos irrefutáveis neste domínio metafísico das impressões e das ideias que nós também já nos debruçámos no episódio anterior, portanto também não vale a pena estar aqui a repetir. Mas a verdade é que o David Hume foi, com o seu ceticismo, não é, e seu empirismo, ele foi o crítico do racionalismo cartesiano, neste racionalismo das ideias inatas, não é, no que os conhecimentos estavam associados à razão. Portanto, as suas ideias foram inspiradoras para os filósofos posteriores, como nós também verificámos isso do Augusto Kant e inclusivamente o Immanuel Kant, que nós vamos falar aqui hoje. Portanto, o objetivo dele de concluir determinados argumentos, ou pelo menos refutar determinados na ideia metafísica, e falar das experiências, das ideias simples e que geram ideias complexas, dos frutos da memória, da imaginação, da vivacidade da experiência, tudo aquilo que nós falámos, ele foi absolutamente transformador.
E foi ele que abriu as portas para o pensador como o Kant, que depois foi uma espécie de síntese que uniu esta grande oposição, ou pelo menos esta grande dicotomia que nós temos vindo a discutir nos episódios todos, no segmento todo anterior, porque isto naturalmente foi uma conjuntura temporal bastante prolífera em ideias e em propriedades intelectuais diversas, não é? Mas ele acabou por ser uma síntese capaz de unir, de certa forma, os empiristas, ou pelo menos concluir essa divisão entre empiristas e racionalistas. E, portanto, no episódio 2 vamos só fazer uma introdução. Depois espero no próximo, se não conseguir concluir no próximo, então os episódios que forem necessários, mas gostava mesmo que Kant pelo menos fosse vender bem a ideia de que Kant é absolutamente preponderante e que Kant pode ser perfeitamente o vocabulário para nós utilizarmos na nossa vida. Tipo, tudo aquilo que ele nos desenvolveu, da ideia da bondade, do imperativo categórico, da metafísica dos costumes, da crítica da pura razão, aquilo que está incluído nas obras dele, serve-nos perfeitamente para levarmos uma vida virtuosa. Da mesma maneira que, por exemplo, o estoicismo também encaixa muito bem e nós podemos perfeitamente utilizar o estoicismo na nossa vida mundana. Eu acho que a filosofia do Kant chega perfeitamente. Naturalmente que ele também vai, com a posterioridade que se avizinha, ele vai enfrentar oposições, evidentemente, e disso também vamos falar tudo, não é? Com a filosofia moderna e com estas oposições de desconstrucionismo que vai desaguar também ao pragmatismo, ao modernismo, ao pós-modernismo e todas estas ideias que eventualmente se sucedem. Essas são obviamente disruptivas, mas já são mais críticas dos meios, não tão necessariamente das finalidades. Portanto, eu acho que isto aqui eu gostava mesmo de deixar sublinhado, esta ideia de que o Kant chega para uma vida ética e depois, se eventualmente quiserem atalhar por também aquilo que foi construído depois dele, obviamente que é sempre um exercício recomendável para também não se refriar a curiosidade. Mas o Kant, para levarmos uma vida virtuosa, disciplinada, honrada, por assim dizer, a propriedade intelectual que o Kant nos providenciou, e até foi relativamente prolífero no desenvolvimento das suas obras, assim, a partir dos 45, 46 anos, até lá não tem nada de propriamente relevante o Kant, como nós vamos explorar biograficamente, chega muito bem para nós nos diferenciarmos dos restantes homens. Portanto, eu gostava mesmo de reforçar essa ideia. E a verdade é que o contexto em que ele nasce é precisamente este contexto de grande transformação filosófica, mesmo na ideia científica também. Por exemplo, Copérnico tinha provado o heliocentrismo. Portanto, a forma como nós temos que observar o universo, nesta altura em particular, é realmente uma forma bastante disruptiva daquilo que nos tínhamos sido veiculado, ou pelo menos no que nos tinha sido doutrinado anteriormente. Portanto, é uma mudança, são tempos de mudança. E o David Hume chega com o seu ceticismo precisamente para destruir e reconstruir esta ideia. Tanto é que um dos argumentos mais antigos e populares para a existência de Deus é precisamente o argumento teológico. Nós também já falámos aqui do argumento teológico da causalidade, da primeira causa, não é? Do argumento do design, que toda a ordem e objeto do mundo evidencia uma origem divina, que o Tomás de Aquino tão brilhantemente elucidou, ou pelo menos ilustrou. E o David Hume, a verdade é que usou o criticismo clássico do argumento teológico, e apesar do assunto estar longe de estar esgotado, a maior parte das pessoas estão convencidas que foi David Hume que resolveu a questão definitivamente, porque ele em vários pontos ele conseguiu desconstruir perfeitamente esta ideia da primeira causa. Portanto, este argumento teológico, que era uma maneira para se silenciar qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de contestação à legitimidade divina através de lógica, muitas vezes era utilizado precisamente para impedir o desenvolvimento de qualquer tipo de lógica ou de criticismo. Ele pega aqui faz uma análise, que esta também é conhecida às vezes como o argumento do relojoeiro ou do watchmaker, não é? Porque se aparece um relógio, alguém teve que o fazer. Só que ele até aí é brilhante na ideia, porque ele pega não podemos comparar um relógio a uma vida, não é? A vida humana, porque uma coisa não tem vida, a outra tem. Portanto, a forma brilhante e simples, a própria simplicidade, estas coisas têm que ser quase com a navalha de Occam, não é? Aquela ideia de tornar cada vez mais simples, aliás, tornar simples os argumentos, para precisamente aí se revelar as suas eficiências. E ele aqui foi bastante simples a desconstruir em todos os pontos. Nós falámos do episódio anterior, eu estou convicto de que assim falámos, mas posso rever aqui de certa forma os 4 pontos fundamentais da refutação do argumento teológico por David Hume, só para verem o quanto isto ficou de certa forma finalizado e foi transformador, porque isto, sem o David Hume não haveria um Kant, é quase inegável, por isso é que estes dois têm que ser quase dados de forma igual.
Então, para o argumento, isto é o primeiro ponto, para o argumento teológico funcionar, seria necessário que só nós pudéssemos aperceber da ordem quando essa ordem resulta do desígnio, ou seja, da criação. Mas nós vemos ordem constantemente, resultante de processos presumivelmente sem consciência, como a geração e a vegetação. O desígnio, ou a criação, diz apenas respeito a uma pequena parte da nossa experiência de ordem e objetivo. Portanto, ele aqui ataca imediatamente a própria subjetividade da compreensão de ordem e da nossa necessidade de ver padrões, não é? Aliás, até existe aquela experiência com umas pessoas que eu até acho interessante partilhar, que acaba por ilustrar bem a nossa necessidade sequiosa de verificar padrões em tudo. Que era, estavam 30 pessoas e elas tinham uns botões à frente delas e havia um barulho que era feito, um barulho de confirmação, por assim dizer. Mas esse barulho era feito de uma forma aleatória, não seguia propriamente qualquer tipo de sequência. Mas as pessoas não sabiam disso, pelo menos as pessoas que estavam nesse estudo, que estavam a ser submetidas ao estudo. Então elas clicavam nos botões e ficavam convencidas que todas as pessoas praticamente que estavam a fazer o teste isoladamente, ficavam convencidas que tinham descoberto as sequências que ativavam esse barulho de confirmação e de validação que ouviam. E acabavam por arranjar as combinações mais estrambólicas. Uma das pessoas até tocava na parede depois de tocar nos botões. Achava que assim é que estava convencida que aparecia o barulho. E o barulho era altamente aleatório. Isto acaba por ser uma experiência que não deixa de ilustrar a nossa falabilidade e a nossa vontade de querer depreender ordem, depreender razão, depreender causa e efeito, depreender essa causalidade que ele tão bem desconstruiu, e nós também analisámos isso no episódio anterior. Portanto, e isto acaba por ilustrar a nossa falabilidade, como dizia o Nabokov, a ilusão que nos exalta é para nós mais querida que mil verdades. Não sei, acreditar é, em primeira instância, querer acreditar. E estou farto de reforçar isto ao longo deste programa. Portanto, a nossa necessidade, a nossa voluntariedade de acreditar leva-nos efetivamente a tentar tornar tudo à nossa volta cognoscível e tentar dar uma ordem, mas pode perfeitamente haver coisas que não são cognoscíveis, que não são capazes de serem decifradas pelo nosso aparelho cognitivo, pela nossa razão, pela exígua razão, ou módica razão que nós temos. Portanto, ele aqui ataca logo essa subjetividade. Depois o argumento do design, não é? Este argumento teológico, mesmo que funcionasse, não poderia suportar uma robusta fé em Deus, porque tudo o que se pode esperar é a conclusão de que a configuração do universo é o resultado de algum agente, ou agentes, moralmente ambíguo, possivelmente não inteligente, cujos métodos possuem alguma semelhança com a criação humana. Portanto, ele aqui também acaba por questionar a própria ideia de isto não vai propriamente desaguar a Deus. A ideia de a primeira causalidade, né? Se isto tem causa, que isto deve ser feito por alguém, se isto tem causa, isto deve ser feito por alguém, e essa recessão quase infinita para chegar ao primeiro causal, não precisa ser necessariamente Deus. Não pode, por exemplo, mesmo no argumento do relógio, o relógio não é feito unicamente por uma pessoa, em maior parte dos casos, não é? É feito por uma pluralidade de pessoas. Portanto, também não precisa necessariamente desaguar a um Deus singular, pode ser um Deus plural, pode ser um conjunto de entidades. Portanto, ele também desconstrói aqui esta ideia de que não vai propriamente dar a Deus. Não podemos chegar unicamente a essa grandiosidade. Pode perfeitamente chegar a um design de alguém até que tenha uma familiaridade com o ser humano e que, obviamente, não é decifrável para nós, mas fez-nos assim. E ele também fala aqui um bocadinho na conveniência e na aleatoriedade. Ele até acabou por anteceder bastante o Darwin nesta ideia de seleção natural, e vamos falar disso no quarto ponto. Mas a ideia, por exemplo, da córnea e do olho, que está perfeitamente bem feito, é muito difícil, não é, acreditar que isso é um processo aleatório. Portanto, até se calhar é mais hilariante dizer que a forma tão brilhantemente feita como o globo ocular, a córnea, o olho em geral é feito, é quase anedótico dizer que isto foi um processo de aleatoriedade. Parece quase mais credível esta ideia do design, mas ele esclarece essa ideia de que não precisa estar intimamente relacionado com Deus. Depois tem o terceiro ponto, em que pelos próprios princípios do argumento teológico, a ordem mental de Deus e a funcionalidade necessitam de explicação, senão podemos considerar a ordem do universo inexplicada. Portanto, esta é outra parte do argumento teológico que ele refuta, não é? Que nós estamos a tentar compreender Deus. Portanto, nós estamos a tentar tornar explicável a própria ação de Deus. Ou seja, Deus também age como um ser humano age, de certa forma, não é? Como o ser humano precisa de justificar as suas ações, ou pelo menos sentir as suas ações justificáveis, e nós estamos a projetar essa nossa necessidade justificativa e explicativa para Deus. E naturalmente que isso também não deixa de ser falacioso da forma como estamos a principar, se calhar,
até a própria observação, porque Deus pode perfeitamente não precisar de justificação nenhuma, nem necessidade de explicar, simplesmente fazer, não é? Porque na Bíblia diz e fez e achou bom, não é? Isto também não é propriamente o melhor argumento, e verifica-se aqui até alguma falabilidade, não é? Portanto, ele também acusa aqui. E depois tem como último ponto, isto só para concluir, não é? Para verem o quão agressivo foi na altura, não é? Lembram-se até de nós termos falado que ele foi condenado, ficou no index dos livros proibidos, foi condenado a herege, teve que se exilar. Pronto, é por causa deste tipo de argumentações e por este tipo de refutações, não é? Esta voz tinha que ser obviamente silenciada, mas foi precisamente por esta ousadia que ele acabou por ser assim tão disruptivo. E sem a ousadia do David Hume, não haveria o transformador e o paradigmático Immanuel Kant. Por isso é que nós estamos a rever aqui para perceber o contexto de desconstrução e construção posterior, não é? Portanto, isto é claramente um momento decisivo. É um daqueles momentos que merece bastante ponderação na própria exteriorização. Por isso é que este episódio é uma breve introdução para depois nós falarmos mais concretamente da obra do autor Kant. Portanto, no último ponto, só para concluir, da refutação do argumento teológico, muitas vezes o que parece ser objetivo, não é? Onde parece que o objeto X tem um aspecto A, não é? De forma a assegurar o fim F, a ideia de causalidade que ele também destruiu, que nós falámos no episódio anterior, é melhor explicado pelo processo de filtragem. Ou seja, o objeto X não existiria se não possuísse o aspecto A, e o fim F é apenas interessante para nós. Uma projeção humana de objetivos na natureza. Estão a perceber aqui o que esta equação está a determinar? É que nós às vezes associamos esta ideia de que o objeto X tem um aspecto A de forma a assegurar fim. Esta ideia quase matemática, de transportar a matemática para estas ideias de natureza de que uma coisa serve para que isto aconteça. Mas a verdade é que pode ser simplesmente a aleatoriedade, a variabilidade, a resistência, como depois viemos a verificar, não é? Com a seleção natural do Darwin. Portanto, ele aqui já está quase, o David Hume já estava a antecipar aquilo que depois foi validado com a própria gênesis da biologia, não é? Portanto, esta foi uma explicação mecânica da teleológica, não é? E isto é que antecipou a tal seleção natural, e é de observar que isto foi um século antes do Charles Darwin e do coautor, que eu agora não me recordo o nome e ninguém se recorda, mas o Darwin não cunhou sozinho a teoria da evolução, só para deixar aqui esta pequena ressalva, mas shame on me porque não me estou a recordar do outro autor. É a mesma história do Buzz Aldrin e do Armstrong. Um gajo nunca se lembra do Buzz Aldrin. Aqui é semelhante a esta ideia. Foi um gajo igualmente importante. Esta não se lembra, que eu também não me estou a lembrar agora, mas é uma questão de ver. Mas lá está, ele conseguiu antecipar essa ideia. Nós começámos a achar que é por a própria cena do design e da causalidade, quando pode ser simplesmente a seletividade natural, a variabilidade de espécies que tenha determinado um processo aleatório. Também há coisas aleatórias que não são justificáveis no próprio ser humano, não é? Nós não precisamos de um apêndice para nada, e há muitas coisas na natureza que seguramente são contra-eficientes, não é? Mesmo em vários outros domínios. Portanto, o que é que esse designer estava a pensar quando fez essas coisas que não são assim tão eficientes para esta teoria mecanicista de causalidade e de efeito, não é? Portanto, ele aqui refutou brilhantemente e até concluiu um bocado. Hoje em dia há muitas pessoas, eu tenho consciência porque tenho visto eu vejo bastantes coisas, obviamente, da contemporaneidade filosófica, ou pelo menos aquilo que mais pop, por assim dizer, não é? Acompanhar estes autores que são mais digestíveis. E a verdade é que não sei porque este argumento teológico tem ressurgido com alguma força, e se bem que é evidente que existe um divórcio precipitado com a ideia de Deus e com a ideia de fé, e uma tentativa de consumar este atentado religioso, de desconstruir e de desacreditar as religiões institucionais, se é verdade que isso é precipitado, também é igualmente precipitado tentar ressurgir este argumento porque já foi devidamente rematado, não é? Não é propriamente o argumento teológico que merece justificação. Acho que nem há propriamente essa necessidade de tentar justificar com lógica. Acho que mais vale admitir que há coisas que são verdadeiramente incognoscíveis precisamente por sermos seres animais com exígua capacidade, ou seja, uma capacidade muito módica de razão. Mais vale identificar esta incapacidade ou esta insuficiência, porque acaba por ser o argumento mais legítimo para a validade existencial de uma figura transcendental.
A meu ver, não é? Obviamente na minha ótica, obviamente também não chega, não é? Nós com razão queremos sempre conseguir descortinar mais e mais e mais, mas não é fazer ressurgir estes fantasmas argumentativos, porque isto aqui, na presença, qualquer destes neo-ateus, não é? Estes guerrilheiros ateístas, podem perfeitamente refutar este argumento indo buscar simplesmente a obra transformadora do David Hume da altura. Mas é evidente que nós também temos que perceber os contextos, e neste contexto havia realmente estas garras religiosas a travar o ímpeto transformador e o ímpeto revolucionário, o ímpeto humanista e iluminista que estava claramente a caracterizar a época. Portanto, é evidente que há tempos e tempos, e os homens são filhos dos seus tempos. O tempo de hoje é simplesmente um tempo de decadência ocidental, um tempo de histeria, de polarização, de argumentos, de ausência de argumentos, de apatias, de ausência de valores primordiais, carências epistemológicas gravíssimas. Pronto, obviamente estou a pintar o cenário mais negativo, evidentemente, porque também há coisas positivas a enumerar, obviamente como em tudo, não é? Naturalmente também há uma grande criatividade tecnológica e uma cultura de especificidade incomparável em todos os outros tempos, e naturalmente que também existem coisas de qualidade de vida coletiva que evidentemente que surpassam por completo os tempos anteriores, não é? Mas a verdade é que em termos espirituais há uma falência gravíssima, e é dentro dessa falência que não é comparável os tempos de disrupção, apesar de haver familiaridades que servem seguramente como aprendizagens para nós. Por exemplo, o terror posterior na Revolução Francesa deve-nos inspirar algum tipo de cautela para não cairmos nesta ideia repetitiva, ou pelo menos rítmica, de rimar, né, com esse acontecimento. Porque a história não se repete, mas por muitas vezes rima, não é? Como acho que era o Mark Twain que dizia isto, e é um bocado assim, não é? E nós estamos a atravessar esse período de profanação cultural excessiva, não é? Desconstrução revisionista na história, e corremos o risco de extrapolarmos para violentos embates de conflitos civis, guerras civis nas principais sociedades ocidentais. E isto é algo semelhante, pelo menos, à polarização que ocorreu com os jacobinos e os girondinos na França e no terror, né, robespierriano e essas coisas todas, que depois levou ao imperador Napoleão Bonaparte, ao Império. Isto só para dizer que estes são os tempos, não é? Apesar de haver algum tipo de paralelismos, naturalmente, pelo menos essa espiritualidade, ou pelo menos até os próprios sistemas político-sociais, não são semelhantes, ou pelo menos são comparáveis, não é? Nós agora estamos numa democracia, governada principalmente por uma grande mediocridade e igualdade, e também vai ser interessante falar da filósofa, como é que ela se chama? A Raid, não é a Hannah Arendt, é outra, a Raid. Mas há uma filósofa que ela fala quase como se da ideia de uma distopia de coletividade, da preguiça, e de certa forma o ser revolucionado é um bocado preguiçoso, como nós vimos com a ideia do Edmund Burke, não é? Também vimos aqui neste episódio. Mas isto só para fazer uma comparação de contextos, e é muito importante dar este contexto, ou pelo menos vender esta ideia do contexto disruptivo que estamos a viver, porque é neste momento em que o nosso autor, ou pelo menos o nosso grande pensador, o Immanuel Kant, nasce. Ele nasceu na Prússia Oriental, que na altura era um império alemão, em abril de 1724. Portanto, ele está a nascer no auge deste boom, por assim dizer, intelectual, que vai culminar na Revolução Francesa. Portanto, ele ainda vai participar e vai verificar isto a acontecer. Apesar de ele nunca ter abandonado a sua cidade natal poucas vezes e nunca ter saído sequer da Prússia. Também é importante dizer. Ora, o Kant, biograficamente, então, também porque é o foco principal deste episódio. Ele é filho de um artesão de descendência escocesa e ele era o quarto de 9 filhos. E ele passou grande parte da sua vida nos arredores da sua cidade natal. Portanto, ele nem sequer saiu da Prússia. Ele nunca chegou mesmo a abandonar. E os pais eram luteranos e ele recebeu uma educação religiosa bastante severa e bastante disciplinadora, não é? E ele chegou a estudar latim e línguas clássicas, portanto aquilo é característico. Ele passou grande parte da adolescência como estudante, mas apesar de ele ter estudado, e estudava estas coisas, né? Latim, línguas clássicas e retórica e coisas assim que eram dadas anteriormente, mas a verdade é que ele era sólido, é descrito como um aluno sólido, mas não era espetacular. E isto leva-me sempre a crer, não é? Que existe sempre esta ideia de acreditar sempre em génios pródigos, e muitos deles são, naturalmente, já falámos aqui de alguns, como
como o Blaise Pascal, e depois a maior parte dos matemáticos também são estupidamente incríveis, logo desde crianças. Mas quando nós imaginamos pessoas assim tão GOATs, não é? Greatest of all time nas suas respectivas áreas, quando nós pensamos assim num Albert Einstein ou num Kant, não é? Nós pensamos sempre que eles já eram absolutamente inacreditáveis e já tinham quase tudo decifrado por causa desse talento inato, ou pelo menos nessa ideia de genialidade pródica, nessa prematuridade, não é? Dessa precocidade. E nós estamos a falar disto quando no episódio anterior nós descrevemos biograficamente esta prematuridade do David Hume, que foi estudar para a universidade com menos de 12 anos, não é? Portanto, estamos aqui logo a oferecer a ideia de que esta genialidade de facto também se verifica. Mas a verdade é que, por exemplo, neste caso em concreto, não foi assim. O Kant não tinha esta ideia preconizada, não é? Ele estava numa espécie de limbo na compreensão daquilo que teria que fazer. Portanto, dizia-se até que ele preferia o bilhar ao estudo. E ele até tinha uma convicção curiosa de que uma pessoa não podia ter uma espécie de direção firme na vida enquanto não atingisse os 39 anos. Portanto, ele tinha esta ideia de que a resolução só deveria chegar a partir dos 39. Até lá, deixa andar, deixa ver, não era? Era um pouco esta ideia curiosa que ele tinha. Portanto, com essa ideia, era apenas um metafísico menor numa universidade prussiana, porque ele depois de estudante virou professor. Mas foi então que ele teve uma crise existencial, e essa crise existencial que o assumou é que efetivamente o modificou, e pode-se argumentar até que teve uma influência na posterior direção. Portanto, houve um momento capitular que acabou por se desenvencilhar ao Kant e que o fez realmente atalhar por outro caminho que aquele que ele estava, que era essa ideia de que vou aguardar até aos 39 anos e vou vivendo e vou sobrevivendo, e assim existo. Mas a verdade é que ele mudou isso com essa crise existencial. Portanto, não há nada como às vezes indagar bem na introspeção, porque podem estar aí respostas valiosas, não é? Portanto, ele foi um competente professor universitário durante quase toda a sua vida. Mas nada do que fez antes dos 50 anos lhe garantiu qualquer tipo de reputação histórica. Foi só depois dos 50 anos em que ele começa a escrever proliferamente e a fazer obras absolutamente transformadoras e inacreditáveis. Portanto, nem sempre é tarde. Convém começar cedo, obviamente, mas a qualquer momento se pode conseguir mudar o mundo, não é? Neste aspecto, ou pelo menos mudar até a história dos acontecimentos no pensamento da humanidade, como ele aconteceu. É quase uma lição de humildade verificar isto. E ele viveu uma vida extremamente regulada, ou seja, ele era altamente metódico e disciplinado, e é daí que vem essas curiosidades, porque ele levava uma vida rigidamente metódica e cuidadosa, não é? Portanto, ele tinha um horário rigoroso para se deitar, para dormir, para levantar, para caminhar e para fazer as refeições. Conta-se até que o seu costume de dar um passeio vespertino e diário com o seu cão levava os vizinhos a acertarem os relógios sempre que ele passava, porque ele era tão preciso e tão disciplinado que servia até como orientação para as outras pessoas, pelo menos é o que se diz. O único dia em que o Kant não saiu para o seu rotineiro passeio foi precisamente o dia em que ele estava absolvido com a leitura do Emílio ou da Educação de Jean-Jacques Rousseau. Foi aí que despertou a atenção e a curiosidade dos seus vizinhos porque é que ele não teria saído a dar o seu caminho, porque estava realmente absorto nessas obras, nas obras de são uma obra que nós também falámos aqui, não é? Do Jean-Jacques Rousseau. Mas conta-se mesmo disto. Ele era sempre acordado às 5 da manhã pelo seu criado, Martin Lamp, também fica a referência aqui ao criado dele, e o passeio que dava às 15h30 todas as tardes era tão pontual que as mulheres domésticas das redondezas podiam acertar os relógios por ele. É muito interessante. Lá está, o Kant nunca deixou a Prússia e raramente saiu da sua cidade natal. E apesar da reputação que ganhou posteriormente, aos 50 anos, não é? Era considerado uma pessoa muito sociável, porque ele recebia convidados para jantar com regularidade. Ele insistia mesmo que a companhia era boa para a constituição física. Portanto, ele acreditava precisamente que era necessário haver esta convivência, era necessário haver este calor ou esta calorosidade e esta companhia humana também para combater não só a misantropia, mas também para fazer bem ao espírito e fazer bem à saúde. Portanto, isto aqui também podemos aprender bem com a vida dele, não só com a obra, mas também com a vida, não é? Portanto, por volta de 1770, com 46 anos, o Kant leu a obra do tal David Hume, que nós falámos, e muitos autores até o consideravam naturalista, não é? Nós já vimos aqui que ele era um empirista ou cético, mas muitos até os consideram um naturalista. E o Kant sentiu-se profundamente inquietado ao ler esta obra, porque ele achava o argumento do David Hume irrefutável, como nós tínhamos visto, mas as conclusões desse argumento eram inaceitáveis. Portanto, durante os 10 anos próximos a esta leitura, ele não publicou nada, e foi então em 1781 que publicou a Crítica da Razão
Pura, que é um dos livros mais importantes e influentes da moderna filosofia. É aqui que começa, realmente o Messi da filosofia a destruir completamente, a quebrar paredes, tanto na metafísica como na ética. E a crítica da razão pura é absolutamente genial. E nós vamos no próximo episódio falar mais concretamente disto. Isto assumo mesmo este caráter introdutório, confesso mesmo este caráter introdutório, porque não quero entrar por aqui. De forma seria mais complicado estar a fazer biografia, contexto, portanto mais para o Kant em específico, mais vale separar estas coisas. Mas a verdade é que no Crítica da Razão Pura ele desenvolveu a noção de um argumento transcendental para mostrar que, apesar de não sabermos necessariamente verdades sobre o mundo, não é? Como ele é em si, estamos forçados a percepcionar e a pensar acerca do mundo de certas formas. Ou seja, nós podemos saber com certeza um grande número de coisas sobre o mundo como ele nos aparece. Por exemplo, que cada evento estará casualmente conectado com outros e que aparições no espaço e no tempo obedecem a leis da geometria, da aritmética e da física. Portanto, ele sabe, disto nós podemos ter a certeza, a razão permite-nos enxergar isto. Portanto, ele começa aqui a desconstruir estas ideias das impressões e das ideias vívidas e não das ideias, e ele começa a pegar nesta ideia do David Hume, nessas conclusões inaceitáveis, e começa a transformá-las e a fazer a crítica da razão pura. E naturalmente que é um bocado complexo ler o Kant, é quase preciso um vocabulário introdutório para nós percebermos os termos e perceber as definições, mas isto é um exercício comum à filosofia. Primeiramente tem que se esclarecer as definições e só depois é que se pode avançar para cima do conteúdo. Isto é um exercício quase, é um ritualesco, mas a verdade é que é depois de depreendido, ou pelo menos depois de já ter algum tipo de literacia ou algum tipo de eloquência neste tipo de textos, o prazer é incomensurável de conseguir começar a enxergar então estas teorias. É quase como matemática no aspecto de decifrar a verdade, não é? Portanto, e principalmente os livros do Kant, não é? Não vão ter aquela eloquência, pior é o Hegel até, mas os livros do Kant não vão ter aquele caráter novelesco, não é? Aquela leitura fácil, vernacular, não é? Portanto, nos 20 anos seguintes à Crítica da Razão Pura, não é? Até à morte, em 1804, a produção de Kant foi absolutamente incessante, totalmente prolífera. Portanto, o seu edifício da filosofia crítica foi completado com a crítica da razão prática, que lidava com a moralidade de forma similar ao modo como a primeira crítica lidava com o conhecimento, e a crítica do julgamento, que lidava com os vários usos dos nossos poderes mentais que não conferem o conhecimento factual nem nos obrigam a agir, que é nomeadamente que ele considerou como o julgamento estético do belo e do sublime, o julgamento teleológico, que era a construção de coisas como tendo fins, né? Portanto, como Kant entendeu, o julgamento estético e teológico conectam os nossos julgamentos morais e empíricos um ao outro, unificando o seu sistema. Isto foi brilhante porque ele acaba por fazer esta síntese dos racionalistas e dos empiristas precisamente com esta finalização da crítica do julgamento. Portanto, e uma das obras em particular que atinge hoje em dia grande destaque entre os estudiosos da filosofia moral é a fundamentação da metafísica dos costumes, que eu também já falei anteriormente, que é considerado por muitos filósofos a mais importante obra já escrita sobre a moral. E é nesta obra que o filósofo delimita as funções da ação moralmente fundamentada e apresenta os conceitos como o imperativo categórico e a boa vontade. E Thomas Paine deu o bom senso e ele dá a boa vontade dentro do imperativo categórico, aqui que ele se debruça mais concretamente sobre a ética. Portanto, ele vai primeiramente ao conhecimento, depois vai fazer as críticas do julgamento, né, dos nossos poderes mentais, e depois também fala da crítica da razão prática, não é, que é a moralidade. Portanto, conhecimento, moralidade e julgamento, e depois vai falar sobre a nossa ética, ou pelo menos dos costumes, não é? E também debruça da moral. Portanto, os trabalhos de Kant são a sustentação e o ponto de início da filosofia alemã moderna, não é? E quem disse isto foi o próprio Hegel, que também é outro grande nome da filosofia. Portanto, ele frutificou com força e riqueza que só são comparáveis ao socratismo na história da filosofia grega, quase como um verdadeiro pioneiro para o ponto de Sócrates, não é? Faz há os pré e os pós-socráticos. Também no Kant também há os pré-kantianos e os pós-kantianos. Ele teve esta transformação. Portanto, estamos a falar do Gottlieb Fichte, do Hegel, do Friedrich Wilhelm, Joseph von Schilling, Arthur Schopenhauer, todos estes grandes nomes da filosofia alemã
aparecem depois dele graças a ele, quase. Isto apenas indicando os maiores. Portanto, ele escreve-se na linhagem desse pensamento que representa uma etapa decisiva na história da filosofia e naturalmente que ainda está longe de se esgotar. Não é? Nós podemos visitar e ver sempre enormes exemplos de modernidade. O próprio Nietzsche também se pode incluir aqui. Portanto, o Kant escreveu alguns ensaios, né, populares sobre história, política e a aplicação da filosofia à vida. E diz que ele, quando estava a trabalhar, morreu quando estava a trabalhar numa projetada quarta crítica. Não sei se consegue ouvir a música clássica de fundo que está a dar. O meu pai está lá em baixo a ouvir música. E põe isto ao ponto de eu estar aqui em cima e ouvir. Mas também, pronto, sério de boa banda sonora, também já estamos a concluir. Portanto, ele morreu quando estava a trabalhar a sua quarta crítica, não é? Nós já contabilizámos 3 e isto ficou chamada como um opus póstumum. Portanto, o pensamento filosófico do Kant distingue-se então por 3 períodos distintos. No seu período inicial, o Kant teve a influência da filosofia do Leibniz e do Christian Wolff, se bem que o Leibniz nós falámos aqui, e mais na física de Newton, nesta própria ideia de como é que nós percepcionamos o universo agora, não é? Com as ideias revolucionárias do Copérnico, com a aparição de Newton. Portanto, aqui é que ele faz o seu trabalho, que era a História Geral da Natureza e Teoria do Céu. No segundo período, não é? O Kant deixou-se influenciar pela ética e pela filosofia empírica dos ingleses, sobretudo do David Hume. E segundo o próprio Kant, ele despertou do sono dogmático. Portanto, ele passou a adotar uma postura crítica entre a correlação entre conhecimento e realidade. E no terceiro período, ele desenvolveu a sua própria filosofia crítica, que começou em 1770 com a sua aula inaugural como professor de filosofia, intitulada Sobre a Forma e os Princípios do Mundo Sensível e Inteligente, que era conhecido como uma dissertação. Portanto, neste terceiro período, ele foca-se dentro dele. Portanto, enquanto que os 2 períodos antecedentes têm a ver com influências e a formas de percepção, a terceira já é o foco na transformação e na criação da sua própria obra. Portanto, o sistema filosófico kantiano foi concebido, não é? Ou pelo menos foi concebido como uma síntese e superação das 2 grandes correntes da filosofia da época, que era o racionalismo, não é? Que enfatizava a preponderância da razão, e o empiricismo, que fundamentava o experimentalismo, não é? Portanto, com Kant surge o racionalismo crítico, ou o criticismo, que é o sistema que procura determinar como forma de conhecer a realidade, e o empirismo, que dava primazia à experiência. Portanto, ele acaba por conciliar as duas. Os limites da razão humana, não é? A sua filosofia foi sintetizada em 3 obras principais, que era a tal crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica do juízo. Com a publicação da Crítica da Razão Pura, o Kant tratou de fundamentar o conhecimento humano e fixar os seus limites, não é? Com base naquela questão de qual o verdadeiro valor dos nossos conhecimentos. Portanto, o Kant colocou a razão num tribunal, uma espécie de tribunal, para julgar o que pode ser conhecido legitimamente e que tipo de conhecimento não tem fundamento. E, naturalmente, que ele aqui queria superar, então, essa dicotomia de racionalismo e empirismo, não é? Portanto, o Kant, por um lado, condenava os empiristas, não é? Porque tudo o que eles diziam, que tudo o que conhecíamos vem dos sentidos, e, ao mesmo tempo, não concordava com os racionalistas, que diziam que era errado julgar que tudo o que pensávamos vem de nós. Portanto, o conhecimento deve constar de juízos universais, da mesma maneira que deriva da experiência sensível. Ele basicamente disse, vocês estão certos e vocês também, mas tipo, tu estás errado e ele também está em determinadas coisas, e acabou por remendar e unir aqui um pouco esta ideia. Portanto, para sustentar essa contradição, o Kant explica que o conhecimento é constituído de matéria e forma. A matéria dos nossos conhecimentos são as próprias coisas, não é? São as coisas, e a forma somos nós mesmos. Portanto, ele faz aqui uma ideia brilhante de convergência entre estas 2 espécies de oposições. Portanto, o sistema filosófico kantiano é também conhecido como idealismo transcendental, que significa aquilo que é anterior a toda a experiência. E ele próprio dizia, passo a citar, chamo transcendental todo o conhecimento que trata não tanto dos objetos, como de modo geral dos nossos conceitos a priori dos objetos. Portanto, os seus pensamentos formaram as bases para a teoria do conhecimento como disciplina filosófica, criando uma obra sistemática cuja influência marcou a filosofia posterior. Esta foi uma espécie de episódio introdutório. No próximo episódio vamos falar então sobre as ideias dele e dar alguns exemplos para nós entendermos bem, porque ao mesmo tempo isto é complexo, mas também consegue ter alguma ilustração mais simplista. Mas os próximos episódios vamos mesmo ver o que é que os termos e quais foram os conceitos verdadeiramente pioneiros que ele acabou por entregar, e vamos
vamos entrar mais dentro e vamos ter esta experiência mais imersiva da obra dele. Isto foi só introdutório numa espécie de contexto, trabalho, obra e biografia. Portanto, era necessário mesmo, e vejam só, já fizemos 40 minutos, estão a ver, era mesmo necessário fazer estes 2 episódios distintos, porque o Kant merece não ser tão ligeiramente sintetizado. Portanto, vemo-nos no próximo episódio e faz uma pesquisa sobre estas coisas se te interessares, porque eu acho que o Kant merece mesmo, e tu com o que o Kant trabalhou e o que o Kant fez já consegues ganhar pelo menos algum tipo de ataraxia. Portanto, vemos no próximo episódio. Ser uma chama sem parecer selo, a recomendação do costume, e um grande abraço, né? Já agora fica já entregue esse.